Eu vou propor o plenário, vou passar a palavra ao deputado Eduardo Azeredo. Na sequência, o ministro demonstrou o desejo de promover as respostas e, então, logo após, os demais inscritos terão direito à palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, parafraseando lá a bandeira mineira, que diz libertas com Seratama, eu diria que segurança ainda que é tardia. O Congresso demorou 13 anos para aprovar a primeira lei de crimes cibernéticos, depois de um problema com o Matriz. Aí todo mundo se mobilizou e finalmente aprovamos. O Marco Civil, o governo demorou 3 anos para mandar para o Congresso. E o Congresso já demora 2 anos, mesmo não ouvindo as comissões temáticas. Passou direto, não passou nessa comissão. Então isso mostra que agora com outro assunto externo, pelo menos se mobiliza um pouco mais essa questão. Eu fico satisfeito de ver, na palavra do Dr. Rafael Mandarino, que nós temos uma criptografia desenvolvida aqui pelo próprio país, que está sendo usada na nossa urna eletrônica, de vez em quando dá surge alguns querendo acabar com o processo, duvidando da nossa urna. Então isso tudo mostra um caminho interessante. A sua apresentação, ministro, o senhor coloca vários pontos aqui, mas eu queria, evidentemente, ter o reconhecimento de que o orçamento de ciência e tecnologia é todo ano cortado, ele é baixo, o nosso satélite próprio ainda não está pronto, agora está colocado, que em 2015 talvez tenhamos um satélite próprio. Aqui disse muito bem o Antônio Baçaí. Esse assunto é muito complexo. Nós vivemos uma sociedade de informação em que as pessoas acham que tudo agora se resolve via Twitter, sem olhar o que está acontecendo. Esse assunto é muito complexo, não dá para resolver assim. Quer dizer, a presidente da República disse de primeira mão assim que uma das soluções é obrigar que os dados de brasileiros sejam armazenados no país. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quer dizer, quais são os países que conseguiram fazer isso até hoje? No Senado, houve um dos interlocutores que disse assim: por que o ICANN é nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é que criaram a internet, essas coisas são meio assim. Não é tão simples assim, de repente, então tá bom, vocês criaram, agora nós vamos tomar de vocês. Quer dizer, o Brasil não pode ser isolado também nesse processo, que a internet, sim, a internet ela tem uma característica de liberdade, uma característica de globalização, da chamada computação em nuvem. Quer dizer, então, onde é que estão armazenados os dados da internet nesse momento? Ninguém sabe mesmo, não. A tal da computação em nuvem, fica girando. Os dados brasileiros, do governo brasileiro, estão aqui. Rafael Mandarino lembra, são 300 e poucas redes. Então, os dados do governo federal estão dentro do Brasil, estão no CERPRO, dos governos estaduais, nas suas Prodenge, Prodesp, as suas companhias, o Correio. Então, isso tudo está caminhando. Então, ministro, eu me preocupa essa questão da guarda do dado, de ser compulsório no Brasil. Nós não podemos ficar isolados. Eu gosto da sua palavra aqui. Estímulo à construção de data centers locais e a troca de tráfego no país. Isso me agrada. Acho que talvez seja por aqui um dos caminhos de resolver essa complexidade. E eu queria, então, lembrar também, como foi bem colocado, a questão da segurança interna. Quer dizer, como é que estão as nossas questões de privacidade do ponto de vista interno? E tem outros países também espionando o Brasil, ou seria só os Estados Unidos? Esse é um outro problema que se coloca, né? E aí, aí que fica a questão. Nós mesmos estamos aí espionando os contatos. E, finalmente, a outra pergunta, que eu colocaria, então, além dessa questão da presidente, que ela disse que teria havido uma quebra de soberania. Houve essa quebra de soberania e aí, fica nisso? Então, basicamente, esse ponto que eu queria, mas saudando muito essa discussão. Eu acho que é uma discussão salutar, é bom que nós todos nos movimentemos, mas não é suficiente nós termos twitters sobre o assunto. Muito obrigado.